Hoje vamos falar sobre os benefícios da dieta hiperproteica. Qual a função das proteínas na hipertrofia, se vale a pena ou não consumir mais proteínas na dieta. Então deixa o seu like e se inscreve no canal. Qual é a função da proteína no nosso organismo? Além do que a gente já conhece com relação à recuperação, ao ganho de massa, à hipertrofia, as proteínas também desempenham um papel essencial no nosso organismo de sistema imune, transporte, composição enzimática, contração muscular. E pensando no treinamento, qual a função das proteínas no nosso corpo pensando em treinamento? As proteínas, elas vão fornecer os aminoácidos, que são como pequenos tijolos, pequenos blocos, que vão ajudar na recuperação das pequenas microlesões que são feitas durante o treinamento. Então, esses pequenos tijolos, os aminoácidos, eles vão entrar nessa recuperação, além da sinalização de hipertrofia e de recuperação muscular. O consumo adequado de proteínas na dieta, pessoal, ele vai ser essencial para a recuperação muscular e para a sinalização de síntese proteica, independente se o seu objetivo é ganho de massa ou se o seu objetivo é emagrecimento, ao contrário de que muita gente pensa, que pensar na proteína é só importante para quem quer ficar grande. E o que caracteriza uma dieta ser hiperproteica? É a quantidade de proteínas que a gente consome. Proteínas que eu digo, pessoal, é a proteínas macronutriente, não os alimentos fonte de proteína. Isso é importante frisar porque muita gente confunde. Então é o consumo de proteínas em si, o macronutriente, acima da necessidade diária do nosso corpo. Então, quanto e como que seria isso, né? A gente tem uma recomendação do quanto o nosso corpo precisa por dia, que ela pode ser quantificada ou por porcentagem ou por grama de quilos de peso. A OMS recomenda que a gente consuma de 15 a 30% de proteínas na nossa dieta, dentro da quantidade calórica que a gente precisa no dia, que o nosso corpo utiliza, ou a gente pode fazer essa conta por gramas por quilo de peso. Então, por exemplo, para pessoas que não são praticantes de atividade física, seja feito um consumo de 0,8 a 1 grama por quilo de peso por dia. Então, isso para pessoas não praticantes de atividade física. Para quem é praticante de atividade, aí essa recomendação pode ir de 1,2 a 1,4 gramas por quilo de peso. Então, a partir de 1,6, 1,8 gramas de proteína por quilo de peso, já começa a caracterizar uma dieta hiperproteica. Então, dando um exemplo para vocês, eu peso 66 quilos. Se eu multiplicar isso por 1,6, já vai dar 106 gramas. Então, 106 gramas de proteína é o que eu preciso na minha dieta para ela começar a ser caracterizada como hiperproteica. E esse valor vai depender do nível de atividade de cada um, vai depender da intensidade, da frequência. E essa recomendação pode ir de 2,2 por quilo de peso até 3. E aí a gente depois vai falar um pouquinho mais sobre isso para ver se é interessante aumentar a proteína na dieta. Qual o benefício eu vou ter fazendo uma dieta hiperproteica? E eu vou mostrar para vocês. O primeiro benefício é com relação à saciedade. Porque no nosso estômago, as proteínas têm a digestão mais lenta quando comparada aos carboidratos, principalmente os simples, né? Carboidratos que contêm um pouco mais de fibra, eles vão ter uma digestão um pouco mais lenta também, mas ainda assim a proteína comparado ao carboidrato vai ter a digestão um pouco mais lenta. Isso significa que o alimento vai permanecer mais tempo no meu trato gastrointestinal, retardando o esvaziamento gástrico. Então eu vou ficar saciado por mais tempo. Além disso, a proteína no nosso estômago, no nosso intestino, também vai sinalizar a liberação de alguns hormônios intestinais, chamado colecistoquinina e o peptídeo YY, que também sinalizam para o nosso cérebro que o nosso estômago está cheio, também ajudando na saciedade e a gente ficar mais tempo sem comer. Um segundo benefício de ter uma dieta hiperproteica é sobre o efeito térmico dos alimentos. O que é isso? O nosso corpo ele vai gastar energia, ele vai gastar calorias para digerir, metabolizar, excretar tudo que a gente come. Então, a proteína, comparada com os carboidratos e as gorduras, ela vai ter um gasto energético maior para essa digestão. E aí, no final, isso pode resultar num pequeno aumento do metabolismo, um pequeno aumento de gasto energético, aumentando ligeiramente o gasto energético total. Isso é um ponto benéfico, mas ainda assim é muito pequeno quando comparado no contexto total da dieta, numa dieta de déficit calórico. Então, ainda assim, é importante a gente pensar que, em relação a gerar um déficit calórico através do efeito térmico da proteína na dieta hiperproteica, é mais importante a gente confiar
em relação ao benefício da saciedade na dieta hiperproteica. E terceiro ponto, pessoal, sobre os benefícios de uma dieta hiperproteica é sobre preservar a massa muscular. Quando a gente fala em uma dieta hiperproteica, não significa uma dieta com exclusão de carboidratos, como por exemplo uma dieta cetogênica. Mas em dietas hipocalóricas, onde a ingestão de carboidrato está reduzida, ela pode ser interessante, porque o carboidrato ele tem um efeito poupador de proteínas. Em uma dieta de restrição de carboidratos, em uma estratégia low carb, por exemplo, a gente aumentar a ingestão de proteínas, a ingestão de alimentos fontes de proteína na dieta, vai ajudar a compensar esse aumento da degradação proteica, porque como eu falei, o carboidrato tem um efeito poupador, com baixo carboidrato eu vou ter um aumento dessa degradação, então eu aumento a proteína da dieta para tentar fazer essa compensação, pensando em umas dietas de restrição calórica e pensando também em perda de gordura e preservação dessa massa muscular do nosso corpo. Então, pessoal, será que existe algum benefício pensando em hipertrofia, eu aumentar a quantidade de proteína que eu vou ingerir na dieta? Não é bem assim. Quando a gente fala em uma dieta hiperproteica, ela tem mais relação com preservar a massa do que ganhar, porque o que acontece? Para você ganhar massa, para você ganhar músculo, isso vai depender de outros fatores, como principalmente o estímulo do treino, o estímulo do treinamento, vai depender de um superávit calórico. Então, quando a gente fala sobre um ganho de massa, de volume, isso também depende de um contexto total da dieta e muitas vezes de um ambiente hormonal. Então, esqueçam essa ideia de quanto mais proteína na dieta, melhor. Não é bem assim. Ter mais proteína na dieta pode trazer um benefício com relação a essas estratégias de déficit calórico, redução de carboidrato, pensando em você preservar a sua massa muscular, mas não necessariamente que você vai ter uma hipertrofia aumentada, um aumento de volume muscular por conta da dieta. Então, pessoal, além de todas as funções que a proteína exerce no nosso organismo, pensando em treinamento, em emagrecimento, a proteína ela vai favorecer muito a questão da saciedade, do efeito térmico, né, da gente gastar um pouquinho mais de energia em preservar a massa, mas também muito cuidado se o seu objetivo for esse ganho de volume, porque a proteína em excesso, essa saciedade, esse efeito térmico pode fazer um efeito contrário e acabar atrapalhando um aumento maior de ingestão de calorias, de volume de alimentos, um fracionamento. E além disso, tenham muita atenção aos alimentos fontes de proteína que vocês vão consumir. Deem sempre preferência pelos alimentos que sejam fontes de proteínas mais magras, como o whey protein, os lácteos desnatados, o peito de frango, as carnes mais magras, porque dessa forma você também evita o consumo excessivo de gorduras na dieta, principalmente das gorduras saturadas, que já não são muito legais para a nossa saúde. Espero que vocês tenham gostado de entender um pouquinho mais sobre os benefícios da dieta hiperproteica. Lembre-se que aqui no nosso canal a gente tem muito mais conteúdos sobre fisioterapia, sobre treinamento, sobre dieta, sobre nutrição. Então não esqueçam de se inscrever e deixem seu like. Até a próxima!